Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Vivemos realmente tempos surreais na educação e na ciência brasileiras. Por conta dessa confusão em que se meteu a pós-graduação no Brasil, por causa da gestão caótica que se faz na área de educação e na CAPES em particular, você sabe, cerca de 80 conselheiros e coordenadores de área pediram renúncia coletiva ao longo das últimas semanas dos comitês de avaliação da CAPES. Primeiro foi o Comitê de Física e Astronomia, depois foram os coordenadores e conselheiros da área de Matemática, Probabilidade e Estatística e, na última quarta-feira, os colegas da área de Química. As renúncias foram motivadas principalmente porque os colegas não acreditam no envolvimento real da CAPES com o processo de avaliação, veem muita pressão para a abertura de cursos de pós-graduação à distância que interessam principalmente as universidades privadas e protestam contra todos os desmandos que vemos na área de educação. Em evento patrocinado pela SBPC em defesa da pós-graduação no Brasil, na última segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, a presidente da CAPES apareceu com um discurso em que reforça o seu compromisso com a pós-graduação e solicita que os colegas acadêmicos não deixem o barco, segundo suas próprias palavras. Me lembrou muito o Collor de 1992, pedindo que não o deixassem só. E, de certa maneira, a solicitação um tanto patética da presidente da CAPES solicita a cumplicidade da comunidade acadêmica a essa gestão caótica que se faz na educação brasileira e na CAPES que ela preside. A renúncia coletiva despertou um debate grande na comunidade acadêmica e esse foi um resultado bastante positivo para despertar a comunidade acadêmica do torpor em que tem vivido. Os colegas que são contrários, se posicionaram de forma contrária à renúncia coletiva, usam argumentos, principalmente de que, estando longe da CAPES, fica mais difícil defender a pós-graduação e lembram que nós não sabemos como esses comitês serão preenchidos no futuro, usando que critérios e que isso pode resultar na descontinuidade do processo de avaliação. Os colegas que se posicionaram de maneira favorável, entre os quais eu me incluo, lembram que a renúncia é um posicionamento político e que em algum momento nós precisamos desenhar uma linha no chão dizendo: chega, basta, vocês já foram até aonde era possível, a partir de agora é necessário fazer um enfrentamento. Pois bem, ontem, no dia 2 de dezembro de 2021, começou a circular a notícia de que a Justiça autorizou o prosseguimento do processo de avaliação quadrienal da CAPES. Muitos colegas e a própria CAPES se manifestaram de maneira entusiasmada com a retomada do processo. No entanto, o juiz diz que, apesar do processo de avaliação poder ser retomado, os resultados não poderão ser divulgados. Me lembrou muito a música de Bezerra da Silva, que diz: vou apertar, mas não vou acender agora. Ou seja, ok, pode retomar aí o processo de avaliação, mas não conta para ninguém o resultado final enquanto esse imbróglio jurídico não se resolver. Isso joga a pós-graduação brasileira numa tremenda insegurança jurídica e nós podemos fazer várias perguntas pertinentes. A pergunta número 1 é: e se o processo de avaliação terminar e depois for desautorizado? O que acontecerá exatamente com a avaliação? A segunda pergunta pertinente é: ok, combina com quem? Como evitar o vazamento? E se vazar, alguém será punido por esse vazamento? Ou a avaliação terá que ser feita na famosa sala secreta do Enem
no INEP. E o que acontece no período vigente, esse que estamos terminando já, o primeiro de 4 anos? Circulou entre os coordenadores dos cursos de pós-graduação um aviso da CAPES de que será necessário retomar o preenchimento do Sucupira, já avisando o período quadrienal 2021-2024. Mas exatamente com que critérios? Que avaliação está vigente nesse momento? Eu lembro que há uma proposta de novo mecanismo de avaliação chamado multidimensional, proposto por um relatório do ano de 2019 e que não foi ainda discutido com profundidade. Há muitos detalhes técnicos que são necessários estabelecer para que seja possível implementar de fato a avaliação multidimensional. E para piorar, continuamos sem o Plano Nacional de Pós-Graduação desse decênio que nós estamos vivendo e cujo primeiro ano se encerra agora, daqui a menos de um mês. Enfim, a incerteza é absoluta. Na minha opinião, a comunidade acadêmica deveria esquecer esse governo e a CAPES, deveria se reunir em torno da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, e pensar no ano de 2025, na avaliação quadrienal que começará no período de 2025, e tratar da reconstrução necessária a partir do ano de 2023. Desse mato não sai coelho. E vale a pena lembrar, a CAPES pode apertar, só não pode acender agora. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.